essa questão, ela diz respeito ao término da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai acontecer no iníciozinho do século XX, logo no início da segunda década do século, entre 1914 e 1918. A princípio achava-se que ela deveria ser uma guerra curta, não é? Mas na verdade ela foi uma guerra longa, durou aí 4 anos. Então o que diz o texto? O texto diz o seguinte, que a vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos na Primeira Guerra tinha o caráter de consagração da democracia e de triunfo definitivo do liberalismo sob as tramas reacionárias do Congresso de Viena. Então vamos chamar a atenção aqui para esse congresso, que é o Congresso de Viena. Esse congresso acontece então na capital da Áustria, no ano de 1815. Foi um congresso convocado pelos 3 países que foram bastante prejudicados pelas investidas napoleônicas na Europa, e ele é convocado então pela Prússia, que é a atual Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Rússia. Esses 3 países ainda viviam, nesse período, as monarquias absolutas, eram países ainda de regimes absolutistas. E esse congresso é convocado para restaurar a Europa, que foi completamente mexida pelas investidas napoleônicas. Como Napoleão foi deposto do cargo de governante da França nessa data, logo em seguida, esses 3 países convocam o Congresso. Esse Congresso ele é visto como um Congresso extremamente reacionário e retrógrado, exatamente porque ele, dentre as decisões que foram tomadas, uma delas, inclusive proposta pela própria Rússia, que era a volta das monarquias absolutas em praticamente todos os países europeus. E, além disso, o Congresso vai, inclusive, tentar barrar, né, as revoluções burguesas, os processos de descolonização que já estavam ocorrendo nessa fase, enfim. Então, ele é visto pela historiografia como um Congresso bastante conservador. Só que ele fez um redesenho do mapa europeu. E, nesse sentido, várias regiões, várias áreas do continente europeu foram redistribuídas, né, a outros países europeus, e isso causa uma certa tensão, uma certa rivalidade, principalmente entre as potências. Então, nós podemos saber que uma das causas remotas da Primeira Guerra vai ser exatamente a redistribuição de territórios europeus à época do Congresso de Viena, que vai causar essa rivalidade. Continuando o texto, a guerra também agudizou, ou seja, tornou aguda os conflitos entre os diversos grupos e segmentos sociais e nacionais. Além disso, ela agravou as desigualdades sociais, privilegiando alguns em detrimento de muitos. Muito bem, vamos então ver aqui a questão da primeira, ainda dentro do texto. Veja bem que quando aparece lá a vitória da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos na Primeira Guerra, por que não aparece a Rússia, apesar da Rússia já ter feito parte da Tríplice Entente, né? Que foi um dos blocos conflitantes na Primeira Guerra, né? Que foi formado aí no final do século XIX. Essa Tríplice Entente foi formada a princípio pela Inglaterra, pela França e pela Rússia, pelo Império Russo. Só que a Rússia, ela se retira da guerra antes do término do conflito. Em decorrência da Revolução Bolchevique de outubro de 1917, em fevereiro de 1918 foi assinado um acordo entre Rússia e Alemanha, em que a Alemanha vai concordar com a saída da Rússia do conflito e para resolver as questões internas referentes a essa revolução. E esse acordo foi firmado, então, em fevereiro, como eu já disse, de 1918, desculpa. E esse acordo é o Tratado de Brest-Litovsk. Então, por isso que a Rússia não aparece aí no texto do professor Luiz César Rodrigues, né? Então, vamos às opções. A opção A diz: politicamente destruiu as frágeis estruturas dos estados liberais e fortaleceu os estados reacionários e socialmente garantiu direitos para a imensa maioria.
Na verdade, essa questão ela não está correta, porque, na verdade, a guerra ela garante um certo fortalecimento dos estados liberais, não é? Mesmo sabendo que muitos desses estados se tornaram posteriormente estados totalitários, como é o caso da Itália e da Alemanha, mas esses totalitarismos foram criados, embasados no liberalismo. São sistemas totalitários, mas de caráter ainda liberal. Significou a vitória dos estados liberais, a destruição das estruturas políticas herdadas do Congresso de Viena e o aprofundamento dos conflitos sociais, não é? Na verdade, essa é a opção correta, porque a Primeira Guerra ela vai dar vitória tanto à Inglaterra quanto à França quanto aos Estados Unidos, né? São países, são estados que vão ser organizados dentro de uma estrutura liberal. Ela vai destruir, de fato, aquelas estruturas, aqueles conflitos, aquelas rivalidades que foram resultantes do Congresso de Viena. Em contrapartida, há um aprofundamento bastante agudo dos conflitos sociais. A guerra deixou muitas lesões, foi um legado muito negativo, o legado deixado pela Primeira Guerra Mundial. A letra C trouxe instabilidade política entre os estados absolutistas vitoriosos. Vamos lembrar que no início do século XX já não havia nenhum estado absolutista no continente europeu. O absolutismo já havia sido completamente erradicado. E os estados liberais derrotados e estabilidades sociais para diferentes classes sociais. Na verdade, houve uma desestabilização social, os estados liberais foram vitoriosos, então não condiz. Na letra D, garantiu a estabilidade política e econômica na Europa com a vitória das forças reacionárias. Não tem estabilidade nem política nem econômica na Europa no pós-guerra, tanto que as consequências da Primeira Guerra vão ser fatores, vão ser os motivos que vão gerar logo em seguida a Segunda Guerra. E, logicamente, as tensões sociais vão existir, mas a primeira frase da opção vai colocá-la como incorreta. E a letra E, preservou as estruturas políticas nascidas a partir do Congresso de Viena, contradizendo, né, a questão correta, que é a letra B, que diz que as políticas herdadas do Congresso foram destruídas. E a letra E, preservou as estruturas políticas nascidas do Congresso de Viena, enfraqueceu os estados liberais, fortaleceu ao contrário, e neutralizou os conflitos sociais. Os conflitos sociais também foram neutralizados, mas os estados liberais foram fortalecidos. Então, a opção correta é a letra B.